Agora imagina alguém tentando invadir a sua conta, testando milhões de senhas por minuto. Esse vídeo é somente para fins educacionais. A ideia não é sair atacando ninguém por aí. Tudo que eu vou mostrar aqui é uma demonstração para você entender como esse tipo de ataque funciona. Ok, o nosso objetivo é hackear esse servidor, o servidor Pizza Grátis. Por quê? Ué, porque se a gente conseguir, a gente tem pizza grátis. Uma pizza de frango catupiry, uma pizza de calabresa. Nossa senhora. Bom, enfim, a boa notícia é que a gente já tem o nome de usuário, que no caso é Molly, que já é um bom começo. Mas o que a gente não tem é a senha. Essa é a nossa missão. A gente vai hackear a senha da Molly. E quando eu digo hackear, eu também estou dizendo craquear a senha. Então, como que a gente hackeia essa senha? Como que a gente quebra ela? Bom, a gente já tem a nossa página de login que vamos atacar. A gente já tem um nome de usuário, Molly. Então, bora começar o nosso ataque de força bruta. Então, aqui na senha a gente coloca 0001. Vamos ver se vai? Ah, não foi. De novo, 0002, também não foi. 0003, não. Por que a gente está fazendo isso? Existem jeitos melhores de fazer isso. E a gente ainda consegue automatizar tudo. E assim a gente vai destruir a senha da Molly. Então, o que a gente estava fazendo, tipicamente é chamado de ataque de força bruta. Nós iríamos ficar testando todas as senhas possíveis. Eu e você trabalhando 24 horas por dia, tomando Red Bull e chorando no canto do quarto até descobrir a senha da Molly. Mesmo que demorasse 5 anos, não é o jeito mais eficiente de usar seu tempo. Mas agora, para ser sincero, todo ataque que eu vou te mostrar aqui é tecnicamente um ataque de força bruta, mas a gente se refere a eles de maneiras diferentes. Mas existem maneiras muito melhores do que o que a gente estava fazendo, digitando manualmente. Mas agora a gente vai abrir umas ferramentas hackers muito maneiras. Dá uma olhada. A primeira ferramenta que eu vou te mostrar se chama Hydra. Então já liga seu Kali Linux, abre o terminal e vamos nessa. A gente vai usar o Hydra para fazer um ataque online, ou seja, basicamente é ficar testando várias senhas em um servidor em funcionamento. A gente vai ficar colocando as senhas no prompt e elas vão sendo negadas conforme a gente vai testando uma por uma. O Hydra vai fazer todo o trabalho pra gente. A gente coloca os comandos, tira a mão do teclado, pronto. Mas ele não vai ficar testando do jeito burro, tipo 001, 002, 003. Não. A gente vai dar uma lista para ela. Uma lista de senhas que a gente acredita que tem grandes chances de ter a senha correta. Esse tipo de ataque, onde a gente fornece uma lista de senhas para a ferramenta, é chamado de ataque de dicionário. E isso é brutalmente eficiente porque a gente testa senhas comuns, aquelas que muita gente usa ou reutiliza, e a gente tem uma grande quantidade de senhas que está à nossa disposição. E uma lista de senhas que a gente já tem no nosso Kali Linux é a lista Rockio. Rockio foi uma empresa hackeada em 2009. Os hackers vazaram várias senhas reais, no qual eram salvas em formato de texto. E agora a gente vai usar essas senhas vazadas. E essa lista é imensa, ela tem mais de 14 milhões de senhas. Se você tiver no Kali, você pode encontrar ela em User Share Word List. E aqui está, Rockio. Vamos dar uma olhada o que tem dentro. Olha isso, muitas senhas. Deixa eu parar antes que o meu computador exploda na minha cara. Então, voltando aqui pro Hydra, logo em seguida, aqui eu coloco o IP da vítima, né, do site da vítima que eu estou atacando. Copiar aqui, beleza, copiado. Deixa eu só apagar esse HTTP aqui, beleza. Coloco a porta que o serviço está rodando. Agora, como é um site, né, então é HTTP. Eu preciso colocar o método do formulário, form post, né, nesse caso. Vou colocar aonde que é a localização da página de login, que no caso é /login. Vou especificar para o Hydra onde que é o campo do usuário e o campo de senha no site, para o Hydra aí colocar, testar senhas. Então aqui é username equal e o campo da senha. Também preciso colocar o nome do botão, né, quando ele vai colocar o nome do usuário e vai colocar a senha. Ele também precisa clicar no botão para conseguir fazer o login, né? Então aqui eu vou colocar o botão forms
Submit. Agora eu preciso colocar a mensagem de erro, que no caso é esse aqui, seu nome de usuário ou senha está incorreta. Se caso ele colocar o nome do usuário e a senha e não aparecer essa mensagem de erro, quer dizer que o login foi feito com sucesso. Com isso a gente descobriu a senha. Então vou copiar a mensagem de erro, colar aqui, beleza? E agora eu vou colocar o nome do usuário, né? Eu poderia colocar uma lista de usuários, caso eu não soubesse, né, o nome do usuário, mas no caso a gente tem, que é Molly. E agora eu vou colocar a lista de senhas, que é o Rockio, né, que está no User, Share, Wordless, Rockio. E vou colocar o modo verboso, para a gente poder ver o que o Hydra está testando em tempo real. E se você está boiando nesse comando aqui em cima, isso é totalmente normal, principalmente para um iniciante. Hacking não é só copiar e colar, né? Você tem que entender o que cada um desses parâmetros significam. E no meu curso eu ensino exatamente isso, entender a lógica por trás do ataque, ensinando passo a passo. Inclusive, na última aula que eu subi lá no curso, foi um aulão sobre o Hydra e ainda com exercício para colocar a mão na massa. O curso já tem mais ou menos, acho que umas 9 horas de conteúdo, né? Então eu tô postando um vídeo aqui no canal e um vídeo lá pro curso, né? Até finalmente completar o curso e deixar um curso bacana aí para quem adquiriu. Então, caso você tenha interesse em aprender a hackear, tem o link aí na descrição. Bom, então voltando aqui, se eu não digitei nada errado, vamos ver. Aqui as senhas testando e já encontrou a senha da Molly, Sunshine, né? E aqui foi todas as senhas que ele foi testando, né? Molly 1, 2, 3, 4, 5, 6, Molly 1, 2, 3, 4, 5. Foi testando todas as senhas da lista de senhas Rockio. Caso aqui tava, né? Encontrou aqui Sunshine, senha fuck you, né? Assim. Mas encontrou a senha muito rápido aqui. Que bom que não estava no fim, né? Da lista de senhas, porque 14 milhões, aí ia ficar um bom tempo aqui esperando. Podia tomar um café que ia demorar um pouquinho. Bom, então bora testar aqui a senha, vamos ver. Molly, e a senha é Sunshine. Clicar aqui no login. Caraca, velho, fui taxado no meio do tutorial, velho, pelo taxa humana. Nossa senhora, cara. Não dá nem pra ensinar um tutorial que você já é taxado, cara. Bom, se pelo site aqui a gente foi taxado, vamos ver se a gente encontra uma outra porta aberta nesse IP. Vou fazer um Nmap bem basicão, sem nada especial. Vamos ver se tem algum outro jeito. Aqui, ó. Tem a porta 22 aberta, então talvez com essa mesma senha a gente consegue acesso remoto ao computador da Molly. Então vamos lá. SSH Molly, eu coloco o IP dela, Sunshine. E não é a mesma senha do que a senha do Tachad, né? Mas tá bom. Então nesse caso a gente tem que fazer o ataque de força bruta no servidor SSH. Bom, então vamos lá. Vou colocar Hydra, aí coloco o IP, vou colocar SSH, que é o serviço que a gente vai atacar, coloco o nome do usuário e agora a lista Rockio. E eu quero modo verboso para a gente ver o que está rodando na hora. Vamos lá. Testando, beleza. Encontrou aqui a senha, foi bem rápido. Agora a gente tem a senha para fazer acesso remoto ao computador da Molly. Voltar aqueles comandos do SSH. Senha é butterfly. É pronto, tamo no computador da Molly. Esse método é efetivo, ele é muito útil, mas deixa eu te contar uma coisa. Se você tentar muitos logins com muitas senhas, um firewall pode perceber isso e você pode ser bloqueado. Além disso, quase sempre existe limites de tentativas. Então, esse não é o melhor método, mas calma, a gente tem outra maneira, um jeito melhor. Dá uma olhada. Vamos mudar o método de ataque de senha, sair do online e ir para o offline. Nessa situação, a gente não vai ficar tentando logar no servidor 1 milhão de vezes. Ah, mas como isso funciona? Como a gente vai saber a senha correta se a gente nem testa o login? Uma palavra, hash. Mas o que é isso? Vamos dar uma olhada. Olha aqui, a Molly criou a senha dela, Sunshine. O servidor pega essa senha e armazena no banco de dados dele. E quando a Molly for tentar fazer o login, o servidor vai ver. Ah, essa aqui é a senha da Molly. Bem-vinda. Mas as senhas não ficam em formato de texto, igual esse aqui. Deixa eu te mostrar agora como as senhas são armazenadas. No servidor vai estar mais ou menos dessa forma. Essa aqui é a minha senha em formato de hash.
Essa coisa absurda com várias letras e números misturados é o que a gente chama de hash. Quando a Molly criou a senha dela, Sunshine, o servidor transformou essa senha em um hash. Ele basicamente pegou essa senha, fez vários cálculos matemáticos muito loucos e cuspiu o hash, né? E aí surgiu o hash. E se de alguma forma você conseguir hackear o servidor e ter acesso à lista de usuários e senhas, vai parecer mais ou menos com algo assim. Isso por si só não ajuda em nada. Quando a Molly faz o login e coloca a senha Sunshine, o servidor pega essa senha, transforma em hash. Nesse caso, vai usar o algoritmo do SHA-512, pegar essa senha, usar esse algoritmo, e se esse hash for igual ao qual o servidor tem no banco de dados dele, você está dentro, você fez o login. É assim que os sites deveriam armazenar as senhas dos usuários, em formato de hashes, não em formato de texto, como aconteceu no Rockio. Então, mesmo que um site seja hackeado e os hackers tenham acesso aos nomes de usuários e as senhas, eles não têm a sua senha de verdade, por enquanto. Olha só o que a gente pode fazer. Se a gente tiver o hash dela, de alguma forma você conseguiu o hash dela, a gente consegue fazer um ataque de força bruta em cima desse hash, da mesma forma que a gente fez para fazer o ataque de login online. A gente vai pegar cada uma dessas senhas, usar o algoritmo SHA-512 e transformar cada uma dessas senhas em hash. Então a gente vai pegar essa senha, transformar ela em hash usando o algoritmo SHA-512. Saiu o mesmo valor do hash da senha? Não, não saiu. Então vamos para o próximo hash, a próxima senha. A segunda senha, o hash ficou idêntico ao hash que estamos tentando descobrir? Também não. Isso até a gente encontrar o valor do hash. Descobrindo o valor do hash, a gente descobre a senha em formato de texto. Por exemplo, o Sunshine teria dado o mesmo valor desse hash aqui. E com isso, a gente teria descoberto o valor do hash, que é Sunshine. Então bora fazer tudo isso agora. Então aqui no Kali a gente vai usar uma ferramenta chamada Hashcat. Para essa ferramenta a gente vai precisar de duas coisas. Primeiro, uma lista de palavras, ou seja, uma lista de possíveis senhas. E segundo, a gente vai precisar de um arquivo de hashes. Vamos criar esse aqui rapidinho. No Linux, os hashes de senhas ficam armazenados no arquivo etc/shadow. Vamos criar esse arquivo agora. Vamos pegar o hash que a gente quer quebrar. E um arquivo, vou chamar hashes.txt. Colo o hash. Salvo o arquivo, fecho, aqui está, nosso arquivo de hash. Então agora, bora hackear a senha. Então o comando é hashcat. Mas rapidinho aqui, o hashcat, ele é muito poderoso. Dá pra fazer muita coisa com ele. Eu vou te mostrar aqui o básico rapidinho. Primeira coisa, a gente começa com um método para mostrar pro hashcat qual que é o tipo de ataque que a gente vai fazer. Vamos colocar aqui no nosso manual rapidinho aqui do hashcat. Então é man hashcat. Vai ter uma porrada de coisa aqui. Deixa eu aumentar aqui a tela. Então nessa parte a gente usou o hífen A. E essas aqui são as opções de ataque que a gente pode fazer. Se eu fosse explicar cada um desses métodos, eu ia passar umas 5 horas aqui explicando para vocês. Mas o importante nesse vídeo é que a gente vai focar no primeiro método, que é o método straight, né? O método direto, que no caso o ataque vai através de uma lista de senhas, que é o que a gente viu agora há pouco. E aqui dá para fazer umas coisas bem sinistras, né? Como você pode ver, tem word list com máscara, ou a máscara antes da word list, né? Que isso basicamente, o hashcat vai ficar gerando, você coloca uma lista de palavras, e ele vai ficar colocando caracteres antes ou depois. Ele vai automatizando esse processo de gerações de senhas. Muito da hora esse aqui, muito poderoso. Bom, enfim, no nosso caso a gente vai focar no primeiro método, né? Que é o método 0. Então aqui coloco 0. Bom, e agora a gente especifica o tipo de hash que a gente vai atacar. Voltando aqui no nosso manual, você vai ver que tem centenas de diferentes hashes aqui. E na frente deles, né, tem um códigozinho, depende do qual hash você for atacar. No nosso caso é o 1800, que a gente está quebrando o SHA-512. Cadê? 1800 aqui, ó. SHA-512, código no caso é 1800. Mas caso você esteja quebrando outro tipo de hash, você tem que especificar qual que é o hash exato. Então aqui eu coloco 1800 e agora eu quero salvar o arquivo, né? Caso ele encontre a senha, quebre o hash, eu quero que ele salve em um arquivo chamado senha quebrada.
sei lá, .txt. Bom, agora eu preciso especificar a lista de hashes, no caso só tem um hash que eu vou quebrar, e a lista de senhas que o Hashcat vai ficar testando, tá? Então no nosso caso, onde está localizado mesmo? Desktop, eu escrevi hashes errado, né? Teria que ter um E depois do H, mas tudo bem. E agora eu coloco a lista de senhas que ele vai usar para quebrar esse hash. No caso, eu vou usar a mesma lista, o Rockio, e é somente isso que a gente precisa. O Hashcat está pronto para destruir esse hash. Então vamos lá. Beleza, tá inicializando aqui. Leva um minutinho mais ou menos para ele começar a testar. Bom, ele já finalizou, foi bem rápido e tá mostrando o status de cracked, né? Ou seja, a senha foi quebrada. Bom, e aqui tá mostrando duas possíveis senhas, né? Daniela ou 555. Eu sei que não é nenhuma dessas, então vamos dar uma olhada no arquivo que ele salvou a senha. Vamos dar uma olhada. Então aqui embaixo eu vou digitar cat senha quebrada. E aqui está a nossa senha, senhores. A senha é se inscreva no canal. Você tá falando aqui, então já aproveita e já se inscreva no canal. E caso você esteja gostando do vídeo, já deixa aquele like aí da hora que fortalece demais aqui o canal. Bom, essa realmente foi a senha da conta que eu criei aqui no Linux. Mentalidade hacker, eu coloquei a senha, se inscreva no canal. Mas ele realmente quebrou e eu adicionei essa palavra na lista de senhas e o Hashcat realmente encontrou e quebrou aquele hash. Muito interessante isso aqui, né? Mas caso você gostou de toda essa explicação, gostou de tudo isso, comenta aí embaixo pra mim pra eu saber se vocês gostaram, se vocês conseguiram entender. E outra coisa, né? Se caso você gosta de conteúdo como esse, quer dar um passo ainda mais adiante, tem um link do meu curso aí na descrição, no qual eu ensino coisas como essa, né? Só que com mais detalhe. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado e adiós.